O artigo de Darcy Furquim, publicado no site Escolas Disruptivas, que trata a questão dos 10 desafios da gestão escolar no século XXI, ele tem um foco muito claro em relação a essa questão do aspecto mercadológico da escola. Ele não é um artigo pensado para a escola pública, muito pelo contrário, ele é um artigo pensado para a escola privada. Mas embora o nosso curso seja um curso público, curso de pedagogia, nós não podemos nos esquivar dessa questão mercadológica da escola. Embora a educação não seja mercadoria e escola não seja empresa, ainda assim nós precisamos pensar a questão da escola como empresa do ponto de vista do serviço privado, da escola privada. Por quê? Porque muitos pedagogos se formam e eles não vão trabalhar no setor público, eles vão trabalhar no setor privado. Então, nesse sentido, é importante ter claro esses desafios da gestão escolar para o século XXI, justamente porque vocês podem lidar com essa questão. O primeiro desafio que ele traz é estimular as competências e habilidades do século XXI. Então aqui é necessário recomendar algumas obras que são importantes, né? Jacques Delors, os quatro pilares da educação, Pirrenot, as 10 habilidades, ou melhor, as 10 competências para o século XXI, o próprio Edgar Morin, as 7 habilidades a serem pensadas, né, para a modernidade, a questão da inteligência emocional, a questão das múltiplas inteligências. Então, todos esses aspectos que tratam de habilidades, ou seja, características pessoais, e tratam de competências, ou seja, de capacidades de realizar determinadas atitudes, né, são importantes para o pedagogo, justamente porque ele vai lidar com essas questões no seu cotidiano, na condição de um coordenador pedagógico. O segundo aspecto que o texto traz é a questão de incluir a tecnologia em sala de aula. Isso é um desafio, mas no caso daquilo que o mundo viveu em 2020, ou seja, toda a questão da pandemia, do coronavírus, muitos pedagogos, muitos professores foram obrigados a lidar com a tecnologia, não dominavam essa tecnologia e muitos deram um show de adaptação, né? Então, incluir as tecnologias em sala de aula é importante porque a criança vive no mundo tecnológico, eles já nasceram no mundo tecnológico. O terceiro aspecto é motivar o docente. Motivar o docente em relação à questão do plano de carreira, aos incentivos de capacitação, pós-graduação, mestrado, doutorado, questão das melhorias de infraestrutura da escola, as próprias tecnologias que foram faladas no tópico anterior, questão da melhoria da sala dos professores, salas temáticas, investir em decoração e a questão da criação de um canal de escuta para atender esses profissionais, né? Até para evitar questões como adoecimento, estresse, depressão e assim por diante. O quarto aspecto é manter o fluxo financeiro da escola saudável. Questão difícil em épocas como a que a gente vivenciou em 2020, né? Muitas escolas particulares fecharam, muitas faculdades fecharam, então não foi uma situação fácil. A escola tem que ter algum tipo de previsão, algum plano de contingência para esse tipo de situação. Problemas de comunicação também são situações graves dentro da escola, justamente porque a comunicação é a alma da instituição. Se o coordenador fala uma coisa, o diretor fala outra, o porteiro fala outra, a chefe da limpeza ou da cantina fala outra, então a instituição ela entra em contradição e perde o respeito entre os alunos e os pais principalmente. Então, pensar uma relação de comunicação que seja realmente eficiente é importantíssimo para a escola. O sexto aspecto é incentivar a participação dos pais na rotina escolar, não só em atividades, reuniões de professores, mas trazer os pais para o cotidiano da escola. Fazer com que os pais acompanhem a tarefa escolar também é importante nesse processo de envolvimento.
O sétimo aspecto é lidar com a evasão escolar, não só no setor privado, no setor público também. Tem escolas, muitas escolas públicas que fecharam justamente porque elas não tinham aluno, não tinham demanda. Então, pensar uma escola que agregue alunos, né, que traga mais alunos e que não perca aqueles alunos que nela se matricularam, é importante para a manutenção da própria estrutura da escola. Introduzir a tecnologia nas rotinas administrativas é o oitavo item. E é importante ampliar essa agilidade, que favorece inclusive a comunicação com os pais, a disponibilização de notas para os pais em relação aos alunos, as atividades. Então, quanto mais a escola estiver presente em tempo real, melhor para ela, melhor para a imagem dela, melhor para os pais e para as crianças que estão em processo de aprendizagem. O nono item fala sobre lidar com o bullying e as distrações durante a aula. A questão do bullying já foi amplamente debatida no Brasil, mas ela não foi superada. Então, um olhar atento dos professores, falar sobre isso constantemente é uma função do pedagogo, e o pedagogo tem realmente que estar atento a isso. É muito importante o pedagogo estar atento a essa questão. O 10º e último item é delegar tarefas. Todo pedagogo, na condição de coordenador pedagógico, ele precisa aprender a delegar tarefas, ou seja, não abraçar o mundo com as mãos. Dividir tarefas, delegar tarefas, construir com a direção uma coordenação que seja o mais transparente, o mais democrática possível, é importantíssimo para o sucesso da escola.